Olá, pessoal, bem-vindo novamente a mais uma aula. Hoje a gente inicia também um outro momento dessas aulas que vai falar sobre alguns grandes pecados, né? Lembrando que as iniquidades ela vêm de raízes, tá? E essas raízes elas têm uma árvore, como se fosse uma árvore, tem vários galhos, e esses grandes galhos eles ramificam em outros pequenos galhos e que vão dar os frutos. Então a gente vai falar de um grande pecado que tem muitos pequenos galhos e que tem muitos frutos, que esse pecado chama-se bastardia, tá? Quando a gente escuta a primeira vez sobre esse pecado, a gente acha assim, é porque alguém teve lá um filho bastardo, né? É maior do que isso, tá? A questão do filho bastardo já é um fruto da bastardia, pode ser um fruto da bastardia, como a gente vai ver aqui nos textos, mas não necessariamente é a raiz, tá? A raiz da bastardia, gente, a gente vai ver aqui na história de um personagem da Bíblia, que está lá em Gênesis 38. Então, lá no capítulo 37 de Gênesis, está falando a história de José. E teve uma quebra na história dele para contar a história de Judá. Então, quando a Bíblia faz uma quebra de uma história, ela está chamando a atenção para a gente de algo importante. Então, para mim, é como se estivesse grifando algo, tá? Então, nesse momento dessa quebra da história de José, contando a história de Judá, tá falando, olha, se atente, porque tem algo aí que você precisa prestar atenção. E a história de Judá conta que ele saiu, se separou dos seus irmãos, tá? Então eu vou ler alguns pedaços, né? O texto é longo, né? Que vai terminar lá com o filho bastardo e que vocês podem ler depois o capítulo todo, que é o capítulo de Gênesis 38, tá? E começa assim, ó. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos. A palavra separar aqui no original é declinar, tá? Ela tem a raiz em declinar. Então, como se fosse cavasse um buraco, tá? E a Bíblia fala que quando a gente cava é uma cova, né? Quando a gente cava um buraco é uma cova, tá? E essa cova é geralmente onde é uma sepultura para quem vai morrer. Então, ali ele está declinando, ele está descendo. Então, é isso que as iniquidades nos levam a declinar, a descer. E foi morar na casa de um homem chamado Ira, tá? Ira significa que ele era de uma família nobre, que era da cidade de Adulã, tá? Adulã é o mesmo lugar lá de Adulão, que era a caverna de Adulão, que era uma região dos cananeus, de Canaã. E lembrando que os cananeus, gente, né, a terra de Canaã, nesse tempo, era uma terra e um povo que era considerado um povo maldito, que eles vieram lá da descendência de Noé, né, que era o filho que foi amaldiçoado por ter visto a nudez do pai. Então, ir para a terra de Canaã era o pior que se poderia esperar de um filho, tá? Então, provavelmente Judá já foi para um lugar que o pai dele não queria que ele fosse, não desejaria que ele fosse. Mas ele estava debaixo dessa influência desse pecado da bastardia, que daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais, tá? E ali fala, então, e ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu, chamado Sua, tá? E Sua significa riqueza, né? Então, o fato de Judá estava indo para esses lugares, né, de uma família nobre e também de Sua, mostra um coração interesseiro, um coração que caminha nos lugares de interesse. Também mostra um pouquinho do que está debaixo, quando se está debaixo da bastardia, tá? E aí ele teve 2 filhos, tá? Um era o Er, né? E o outro era o Onã, tá? E a mulher de Judá ali nem se fala o nome dela. Então, para você ver, quando Deus não coloca nome nas coisas, é porque ele está desaprovando. Mas fala o nome dos 2 filhos de Judá. Então, aqui eu vou contar a história, não vou mais ler, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, para vocês poderem ver as características da bastardia, tá? Então, aqui ele teve 2 filhos, e os 2 foram considerados perversos por Deus, e Deus matou os 2. Então, quando a gente está debaixo de uma iniquidade, é grande a chance de a gente criar filhos perversos, tá? Por conta das raízes de iniquidade que vão sendo transmitidas de geração em geração. E ali fala que o primeiro casou com Tamar, e daí depois a mesma Tamar foi dada para o outro filho, por aquela questão da lei de Moisés, o levirato, né? E aí quando morreu o segundo filho, né, fala que
Judá agindo em falsidade, né? Porque Selá nasceu em Quezibe é falsidade. Manda Tamar ficar com os pais em estado de viúva, esperando Selá, o terceiro filho, crescer para poder ela casar. Mas o medo que Judá tinha é que achava que a questão estava sobre Tamar, que como se fosse ela a culpada dos filhos dele morrer. Não. E o que estava sendo culpado da morte dos filhos foi o fato de Judá estava debaixo desse pecado da bastardia. Então vamos lá entender então o que é esse pecado de bastardia, tá? Só antes um pouquinho, deixa eu só lembrar vocês que lá na frente nesse texto, Tamar ela engana Judá, a nora, e acaba tendo um filho bastardo com Judá, tá? Mas com um monte de outras coisas acontece ali. Então, um filho bastardo, né, um filho fora do casamento, é uma consequência, tá? Não significa que é o pecado da bastardia em si. Então, a bastardia, gente, é quando a gente tem um coração bastardo, a gente não fica junto da família, tá? E se dá, também esse pecado entra numa família quando os pais saem de casa sem casar, tá? Nesse momento entra o pecado da bastardia. Então, por exemplo, meus pais saíram de casa sem casar, fugiram e depois casaram. Ou meu pai estava fora da casa dos pais, trabalhando, e lá conheceu a minha mãe e se casaram fora da casa dos pais. Então, nesse momento, entra a bastardia numa família. Mas não aconteceu isso com meus pais. Mas pode ter acontecido com os avós ou bisavós que tenham saído de casa sem casar, tá? Então, a bastardia é a gente sair de casa sem casar e daí entra em nós esse pecado e produz um coração bastardo. O coração bastardo é aquela pessoa que tem na sua característica de que ela quer estar sempre olhando para fora, tá? Então, o foco dela nunca é valorizar o que ela tem dentro, tá? Então, por exemplo, um filho de coração bastardo, ele logo de pequenininho, ele começa só querer ir na casa dos amiguinhos, ou sempre a casa dos amiguinhos é melhor, ou o pai dos amiguinhos, os pais dos amiguinhos é melhor, o brinquedo dos amiguinhos é melhor. E esse pecado, às vezes, Então, por exemplo, a cobiça e a inveja, às vezes, tem raiz nesse pecado da bastardia, desse coração bastardo. Porque tudo que a criança vê, o de fora é melhor. Aí essa criança cresce, tá? E daí ela tá dentro da igreja, só que daí ela não quer aquela igreja, ela quer ficar numa igreja que não é a mesa dos pais, né? Ela vai para uma igreja que os pais não vão. Então, um coração bastardo. Então, ela quer também estudar numa cidade onde tem aquele curso que ela se certifica que não tem na mesma cidade que os pais moram, porque ela quer morar sozinha, ela quer ter a vida dela, né? E ela não quer morar com os pais. Então, sempre o coração bastardo, ele vai sempre olhar para fora. Um outro exemplo, assim, ele está na igreja, mas ele não consegue ver nenhuma menina que ele possa vir a se interessar dentro da igreja, né? Ele vai fugir da vontade do pai e da mãe sempre para ele. E a vontade dos pais crentes é que os filhos casem com alguém que seja crente, tá? Mas o coração bastardo não, ele vai se apaixonar por alguém que é de fora da igreja. Ele vai só ter amigos de fora da igreja. Por quê? Porque ele não consegue ver que o que tem dentro é bom, né? Às vezes ele nem tem amizade com o próprio irmão. Por quê? Porque ele não considera que o irmão possa ser um amigo, né? Às vezes tem pouca diferença de idade, mas ele tem amigos de fora e despreza o irmão que está dentro de casa. Vamos ver agora um pouquinho dos casais com coração bastardo. Então, por exemplo, a mulher com coração bastardo, ela sempre vai achar que o marido da outra é melhor. Você não viu o fulano? Ele sim, ele conserta o chuveiro, ele faz isso. E você? O que você faz? Tá? Então sempre vai achar que o marido da outra, se tivesse casado com aquele namorado, que namorou lá 20 anos atrás, aí teria dado certo. Então, o coração bastardo nunca aceita a vontade de Deus para aquilo que está vivendo, tá? Então o marido da outra é melhor, então o marido da prima, da irmã, menos o próprio marido. E também é assim o homem de coração bastardo. Então a comida que a fulana faz, você viu que a gente foi lá na casa da fulana, na célula, você viu que delícia a comida? Porque não valoriza a comida da mulher. Só vai valorizar o que está fora. A mulher do outro é melhor. Se tivesse casado com aquela namorada de 20 anos, teria dado certo.
Por quê? Por causa do coração bastardo. Ele não consegue valorizar o que tem dentro de casa, tá? Da mesma forma, os pais das bastardos, tá? Tem muitos filhos que acabam saindo de casa precocemente porque os pais bastardos têm um discurso assim, ó, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que sair logo de casa, você tem que casar logo, e acaba empurrando os filhos para fora de casa. Por quê? Porque não faz da casa um lugar seguro, né? Está sempre apontando para os filhos que o lugar deles é fora. Tem aquelas frases terríveis que falam, né? Eu não criei meu filho para mim, criei para o mundo, tá? Isso é uma frase que tem nesse lugar da bastardia. Então, o coração bastardo sempre vai, dos pais bastardos, vai colocar os filhos para fora de casa. Eu não esqueço uma vez que eu conheci um adolescente que tinha tudo, tá? Tudo. E os pais bons, uma casa maravilhosa, tudo de melhor. E eu lembro de estar sentada na mesa, ela falou assim, eu não vejo a hora de casar para sair dessa casa. Tá? Então, é nesse lugar que está o coração bastardo. Tem tudo, não reconhece o que tem. Tá? É porque o coração bastardo não deixa, não consegue observar o quanto aquilo é importante e válido para aquela pessoa. Tá? E fora que assim, o filho bastardo, gente, é aquele que acha que sempre ele está recebendo menos. Tá? Então ele é interesseiro, ele quer sempre o melhor para si, o melhor pedaço do frango, o maior pedaço do frango, e ainda ele tem sempre aquele discurso de que ele não se vê nesse privilégio que tem, porque ele está sempre com dó dele mesmo, tá? Então, essas algumas características da bastardia, tá? Então, toda vez que a gente tivesse essas características em nós, nos nossos filhos, vizinhos, colegas, é que está sinalizando um coração bastardo que se iniciou, gente, há gerações atrás, ou mesmo nos seus pais, né? E que isso vai gerar essa iniquidade nos corações dessas próximas gerações. Tá? Um versículo que eu queria deixar para vocês, né? Não tem muitos versículos, né, que falam sobre bastardia, né? Tem essa história, Deus ele fala muito sobre histórias, mas que fala assim, ó, em Deuteronômio 23, 2: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Então, por quê? Porque isso caminha por longas gerações, e que Deus ele não vai, se a gente não confessar a bastardia, a gente não vai conseguir se assentar na Assembleia do Senhor. Isso é bem sério, tá bom? Então, e como a gente confessa a bastardia? Então, a gente vai confessar a bastardia, mas confessar falando da raiz. Senhor, nos perdoe desta iniquidade, através da oração que vocês têm aí, que estão caminhando sobre essa confissão, tá? A iniquidade é sair de casa sem casar, tá? E daí você vai começar a tirar as raízes da bastardia da sua vida e da vida dos teus filhos, tá bom? Um abraço a todos, fica aí mais uma aula, né? Espero que vocês possam seguir sendo livres, né, de toda iniquidade. Um abraço.